Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Em primeiro lugar, antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, eu quero aqui pedir desculpas a vocês que têm nos acompanhado aí no canal do YouTube. Nós tivemos um pequeno problema no canal da igreja, né? O canal de todos os programas e tudo aquilo que a igreja disponibiliza através do YouTube. Por causa desse problema que tivemos no canal do YouTube, que pertence à igreja, nosso EBD em Pauta ficou aí por 2 semanas em stand-by e não podemos transmitir para vocês as aulas. Na verdade, preciso também fazer uma ressalva que o canal de fato ainda não foi restabelecido, mas o nosso grande homem da mídia aí, Jeremias, está já trabalhando para que possamos novamente estar com as nossas aulas em dia e buscar sempre estar mantendo para vocês uma informação daquilo que está acontecendo, para que vocês tenham sempre um respaldo, um feedback. E vamos continuar aqui com o EBD em Pauta. Se será necessário um novo canal, a gente ainda não sabe, mas o que importa é que o EBD em Pauta não vai parar. As programações da igreja com relação ao YouTube também, as divulgações não vão parar e, sem dúvida, vamos continuar contribuindo para a sua vida, para o seu ministério do ensino, para a sua igreja e, acima de tudo, para a obra de Deus. Amém? Bom, deixando essa preliminar de pedir desculpas mais uma vez, por causa das nossas 2 aulas que ficaram aí suspensas, nós vamos iniciar a partir de hoje um novo trimestre. Então, a partir de domingo, nós iniciamos um novo trimestre, sempre fazendo aquela ressalva para você, né, que não é da Linhares, ou você que não é de uma igreja Assembleia de Deus e que não utiliza as revistas CPAD e que na verdade nos acompanham por outros motivos que não seja lecionar, mas falo agora especificamente para os irmãos que utilizam as revistas e são do nosso ministério. Nós iremos iniciar a partir de hoje o novo trimestre, o último trimestre de 2019, e é um trimestre, um tema geral muito, mas extremamente relevante. Por quê? Sempre os temas procuram ser importantes para nós. O nosso último trimestre, agora o terceiro trimestre de 19, falou sobre os cuidados, sobre a mordomia, sobre a gestão do crente nos vários campos e searas da vida. Espiritual e material, financeiro, família, igreja, mas também vida pessoal, intimidade com Deus, devocional, obra missionária. O nosso foco desse trimestre é um foco mais bíblico, vamos dizer assim. E as lições desse trimestre, para você que já tem a revista em mãos, você sabe que as lições desse trimestre são de fato lições que nos fazem adentrar no texto bíblico e vamos nos apaixonar cada vez mais pelas Escrituras. Os livros escolhidos para serem abordados neste trimestre, no último trimestre de 2019, foram os livros de 1º e 2º Samuel. Livros fascinantes, muito ricos, muito cheios de conteúdo realmente, a importância historiográfica, a importância do ponto de vista de documentação desses livros para a história de Israel, para o estudo da igreja, né? Para que nós que estudamos, para que passemos uma informação mais nítida, mais cristalina para o povo de Deus, é muito, mas muito relevante. E nós vamos iniciar essa primeira lição, falando um pouquinho de uma visão geral. Então, qual é o objetivo dessa primeira lição, professor? O objetivo da primeira lição, que nós vamos ter agora domingo, é você dar um panorama, uma visão geral dos livros de 1º e 2º Samuel. Então, vamos pegar alguns pontos, eu vou dar aqui para vocês alguns pontos relevantes e de suma importância que devem ser abordados na sua aula, para com a sua turma, e que vai servir para você que não leciona na EBD, para você que não é do nosso ministério, da Linhares, para você que é nosso irmão em Cristo de outra denominação ou de outra igreja Assembleia de Deus, de outro ministério, vai servir para você, de qualquer forma, preparar talvez um sermão na sua igreja, vai servir também para você fazer um estudo, uma aplicação, por exemplo, talvez você aplique na sua igreja um estudo sobre
os 2 livros de Samuel. A nossa introdução aqui vai ser muito rica para você que queira preparar um estudo sobre os livros de Samuel na sua igreja. Ou seja, palestra, qualquer cunho que seja educacional do ponto de vista bíblico nos livros de 1 e 2 Samuel vai ser extremamente relevante, o que vamos tratar não só hoje, mas em todas essas 13 lições que teremos ao decorrer do final de 2019, nessa reta final, nesses últimos passos aí para a nossa virada de ano. Bom, primeiro ponto que eu preciso assim dizer que você, professor, não pode esquecer é passar uma visão um pouco contextualizada do livro dos livros de 1 e 2 Samuel. Então, o que é esse contexto? Na teologia, a gente costuma chamar tudo aquilo que está por trás do texto bíblico de pano de fundo. Porque o texto, nós entendemos o seguinte: a Bíblia é um livro, é a palavra de Deus, é o livro que Deus nos entregou através dos homens que Ele separou para escrever, que Ele selecionou, segundo a sua soberania e sua vontade. Mas a Bíblia também é um livro que foi escrito por homens, pessoas reais e que viveram em um tempo, em um local e em um espaço. Partindo desse princípio, temos que entender que tudo que existe na Bíblia tem um motivo de ser. Ou seja, os livros de 1 e 2 Samuel foram escritos em um contexto histórico-cultural. Então, a geopolítica, a geografia e toda a situação cultural religiosa deve ser analisada para que cheguemos a um entendimento melhor do livro. Isso vale, obviamente, para todos os livros da Escritura, para toda a Escritura bíblica, não é? Para toda a Escritura sagrada. Então, no caso, professor, você precisa passar para o seu aluno, para a sua turma, um pouquinho da visão dos livros, do contexto, do pano de fundo, contexto histórico-cultural, a questão política, a questão social que havia nos tempos bíblicos daquela época. E aí você precisa, para você fazer isso, você precisa primeiro localizar a narrativa do texto bíblico. Qual é o período de tempo que 1 e 2 Samuel narram? Qual é o espaço de tempo que eles falam? De que época? Nós vamos perceber que os livros de 1 e 2 Samuel narram a época, basicamente, do final do poder, né, da autoridade dos juízes, que foi ali por volta do 12º século a.C. e o 11º século, para o início da monarquia em Israel, onde não havia ainda uma monarquia. Lembrando sempre que o povo judeu, até o século de número 10, até o 10º século antes de Cristo, o povo judeu era uma confederação de tribos. Então eram 12 tribos que basicamente não eram muito unidas, digamos assim. Deste princípio, era um pouco complicado gerir esse povo que era tão dividido em alguns pontos, unidos em alguns aspectos, mas divididos em outras situações, principalmente na questão geopolítica. Então esse contexto de localizar os livros de 1 e 2 Samuel e dar uma visão geral para que tudo aquilo que vai vir à sequência, tudo aquilo que vai ser dado a posteriori, é muito importante para que o seu aluno, para que ele adquira de fato um conhecimento sólido da palavra de Deus, do que de fato o autor sagrado, do que de fato Deus quis passar através do texto bíblico de 1 e 2 Samuel. Então nós precisamos primeiro fazer essa localização. Depois, você precisa, obviamente, passar focar nos personagens principais. E nós sabemos que os personagens principais dos 2 livros obviamente, os 3 personagens, né, as 3 personagens centrais dos livros, obviamente são Samuel, Davi e Saul, ou numa sequência mais lógica, cronológica, Samuel, Saul e Davi. E aí é sempre bom você abordar um pouquinho, não adentrar, porque em cada um deles vão ser falados depois, né? Mas aí é bom você pontuar esses personagens, essas personagens que são as personagens centrais dos livros, né? Samuel foi o último juiz, o último homem que ocupou o cargo, a função autoritativa de um juiz. É muito importante também você passar para o seu aluno. A função de um juiz no Antigo Testamento era bem diferente, ou podemos dizer assim, era muito mais ampla do que a função de um juiz hoje. Porque quando você fala de juiz, as pessoas sempre vão ligar ao sistema jurídico, ao judiciário, às coisas que envolvem a justiça. Não está errado.
O problema é que, no caso do Antigo Testamento, os juízes em Israel, eles não se limitavam somente a julgar causas civis, situações que envolviam a sociedade como um todo, mas eles também eram homens que faziam a parte da gestão do povo, ou seja, eles eram como se fosse hoje o executivo, como vamos colocar um governador de estado, mas também faziam aquela parte legislativa. Eles não que eles legislavam, porque a legislação foi dada por Moisés, que foi a lei, mas eles faziam um pouco desse controle, digamos assim, da lei de Deus em certo sentido. Então, o âmbito de ação, o campo de atuação de um juiz no Antigo Testamento era muito mais amplo. Hoje não. Hoje um juiz, por exemplo, ele não pode adentrar em questões políticas, tanto é que é vedado, por exemplo, no nosso país, o juiz ter partido político, né? Ele ser partidário político. Tem inscrição em algum partido, por exemplo. Um juiz, se ele quiser se candidatar a um cargo público no Brasil, um cargo político, né? Quiser se candidatar a um cargo político, ele tem que ser exonerado do seu cargo de juiz. Então perceba que é diferente. Essa distinção é muito importante você fazer. Por quê? Porque faz com que o seu aluno perceba a diferença entre o texto bíblico e a nossa realidade. Entre a realidade do tempo de Israel, ou seja, no século X, 12º século até o século X a.C., para o século XXI de hoje. Isso é muito importante. Uma outra coisa extremamente importante, de fundamental relevância que você precisa falar, e que eu acho que é muito assim, abarque isso na sua aula, é sempre questão da autoria e data, né? Talvez a gente algumas pessoas podem dizer, Charlie, mas é óbvio, se o livro é de Samuel, o autor foi Samuel, assim como as cartas de Paulo foram de Paulo. Não é exatamente assim. No caso de 1 e 2 Samuel, por isso que eu disse que é extremamente relevante você, professor, pontuar isso. No caso dos livros de 1 e 2 Samuel, não há um autor específico relacionado. Há uma tradição judaica antiga que diz que os livros foram iniciados, começaram a ser escritos por Samuel. Samuel morreu e quem terminou de concluir os livros foi Natã. Lembra do profeta Natã? Que foi até Davi, por causa do pecado dele com Batseba, né? E pelo fato dele ter matado Urias, aquilo tudo. Pois é, existe uma tradição judaica muito antiga que atribui essa autoria, uma autoria dupla, ou seja, Samuel começou, Natã terminou. Mas essa tradição judaica, ela ficou basicamente, digamos assim, na tradição mesmo. O que significa isso? Não tem nenhuma outra prova, não existe nenhum outro relato fora do texto bíblico ou no próprio texto bíblico. Não existe nenhum achado arqueológico. A historiografia até hoje não nos ajudou com relação a isso. Então, no caso de 1 e 2 Samuel, é muito difícil a gente pontuar que Samuel foi o autor. Tá bom? E uma coisa que eu acho muito relevante você frisar para o seu aluno é o seguinte: tirar a autoria, né? Dizer que Samuel não foi o autor, não interfere em nada no texto sagrado. Tá bom? Deixe isso bem claro. Foque bastante nisso, não interfere. Por quê? Porque nós entendemos que a inspiração bíblica, a inspiração inerrante, infalível, autoritativa de Deus, não depende do autor em si. Depende do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, vamos dar um exemplo. Se a inspiração dependesse do autor, partiríamos do pressuposto que todas as cartas que Paulo escreveu foram inspiradas, certo? Porque se depende do autor, então se Paulo foi um autor que escreveu 13 cartas inspiradas que existem no Novo Testamento, logo todas as cartas que ele escreveu foram inspiradas. Mas não é bem assim. Por exemplo, alguns teólogos, alguns estudiosos, muitos deles dizem que Paulo, na verdade, não escreveu somente 2 cartas à igreja de Corinto. Alguns dizem que Paulo escreveu 3 cartas à igreja de Corinto e que uma se perdeu. Alguns chegam a sugerir uma 4ª carta e que ela também se perdeu, foi extraviada no caminho, não chegou a Corinto. Ninguém sabe para onde ela ou elas foram. Agora, se essas cartas fossem encontradas hoje, seriam inseridas no cânon bíblico? Acho difícil. Por quê? Por mais que Paulo foi um autor inspirado em 13 cartas, não significaria que todas as cartas que ele escreveu exatamente foram inspiradas, né? E nós entendemos que se Deus, e Deus está no controle de todas as coisas, Deus
automaticamente no controle da carta que se perdeu. Se fosse da vontade dele, da soberania dele, que essas cartas estivessem no Novo Testamento, ele teria dado um jeito, vamos dizer assim, né? Porque Deus não dá jeito, Deus faz todas as coisas, ele está no controle. Mas ele não permitiria que essas cartas se perdessem. Se elas se perderam é porque não era da vontade de Deus, então elas não foram inspiradas. Então quando nós voltamos para Samuel, nós entendemos o seguinte: a inspiração não está no autor, no dono da pena, mas sim em quem está transmitindo a mensagem, o próprio Deus, o Espírito Santo, tá bom? Então, dizer que não foi Samuel não muda em nada o texto bíblico com relação à inspiração de Deus na sua palavra, ok? A data de Samuel é uma coisa importante que você precisa frisar, também é um ponto relevante porque dificilmente conseguimos datar o livro, né? Dificilmente conseguimos dizer que o livro foi escrito em uma certa data específica, até porque é um livro muito antigo. É um livro que pelo menos aí tem 3.000 anos de existência, então é muito antigo. Bom, como o livro narra o término do governo dos juízes e o início da monarquia em Israel, pressupomos que o livro foi escrito por volta do século XI, século X, ou seja, 1000 anos antes de Cristo, que foi mais ou menos o período onde Saul, Davi e logo depois veio surgir Salomão. Eles viveram. Mas também não é uma certeza, a gente não pode dizer isso com certeza, porque como a gente não sabe quem foi o autor, difícil é dizer a data do livro. Diferente, por exemplo, dos livros do Novo Testamento. No caso dos livros do Novo Testamento, você definir o autor, automaticamente você consegue definir a data do livro, pelo menos que aproximadamente, porque você vai pegar o tempo em que esse autor viveu e vai definir que esse livro foi escrito entre o ano X e o ano Y. Como nós não sabemos quem foi o autor de 1 e 2 Samuel, fica muito, mas muito difícil definirmos a data. Mas é importante você frisar isso para o seu aluno e dizer que isso para nós não tem nenhum motivo de preocupação, tá bom? Não há nenhuma preocupação em não saber dizer quando um livro foi escrito, porque a inspiração e a autoridade de Deus na Bíblia não depende disso, ok? E quem sabe aí um dia o Senhor use a tecnologia como usou várias vezes, né? Para que nos ajude aí com a historiografia, com a arqueologia, para datarmos melhor o livro ou descobrir o seu autor. E por último, eu acho que é importante você, professor, para fechar, para terminarmos essa primeira lição expositiva, por último, eu queria que você fizesse um paralelo, uma comparação, só para o seu aluno entender, bem simples e objetivo, sem nenhuma complicação, para ele entender a diferença entre a relação de 1 e 2 Samuel na Bíblia hebraica, né, com a Bíblia cristã, que nós chamamos de Antigo Testamento. Então você precisa de o que você vai fazer essa relação para o seu aluno. Você vai dizer o seguinte: olha, na Bíblia hebraica, os livros de 1 e 2 Samuel é um livro só, apenas um livro, né? Representa apenas um rolo, né? Um livro. No caso da Bíblia, da nossa Bíblia, que nós chamamos de Antigo Testamento, da segunda parte, da primeira parte chamada Antigo Testamento, nós dividimos ele em 2 livros por causa da sua extensão. E esse paralelo e esse contraste entre um e outro é importante você fazer para que o seu aluno tenha um pouco de conhecimento, vamos dizer assim, um plus, um algo a mais, além daquilo que talvez está programado para a sua aula, tá bom? Acho que isso é importante, no mais, dando uma visão geral em tudo que nós falamos, eu creio que são os pontos mais relevantes que precisamos tratar nesta primeira aula. E que Deus abençoe a sua aula, que esse trimestre que está iniciando seja um trimestre tão abençoado quanto o que foi, né? E que seja de valia tremenda para você, professor, para o seu aluno, para os seus alunos, que seja edificante para a Igreja de Cristo como um todo, para todos aqueles que estão nos acompanhando sempre aqui no YouTube. Que Deus abençoe vocês, que Deus continue orando por nós, continue orando por esse projeto, continue orando pelas pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Nós estamos aqui sempre às quartas-feiras, mas a gente sabe vocês devem ter noção quanto é difícil, né? Temos uma vida corrida, um cotidiano corrido. Então ore pelas pessoas que estão envolvidas nesse projeto, desde o nosso pastor presidente até esse que vos fala aqui, o nosso irmão Jeremias, que está aí sempre na mídia, e que Deus continue nos abençoando para que nós
automaticamente abençoamos vocês com esse programa que foi feito, é feito para você e por você, para a glória de Deus. Amém? Fiquem na graça, na paz de Cristo e boa aula, bom início de trimestre. Até semana que vem.